Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de Geografia, no livro SESI de Ciências Humanas. E antes de pegar o livro, nós sabemos que temos que pegar o caderno e fazer o cabeçalho, tá? Façam o cabeçalho normalmente. Na parte da rotina, nós vamos colocar livro SESI, Ciências Humanas, páginas 20, 21 e 22, tá bom? Vamos lá então para a aula de Geografia de hoje? Leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos lá. Capitanias hereditárias e açúcar. Pode ter crianças que podem falar: professora, mas a gente já leu esse texto semana passada. Sim, nós lemos o texto semana passada, mas nós temos que ler novamente, por quê? Porque nós vamos responder outras questões deste texto. Então vamos ler juntos, tá? Descobrir não é conquistar. A terra descoberta precisava ser ocupada. Era preciso descobrir também que riquezas ela continha. À primeira vista, o que pareceu mais lucrativo foi uma árvore chamada pau-brasil, que se prestava muito bem para a produção de tinta para colorir tecido. Foi essa a primeira riqueza que os portugueses levaram daqui. No entanto, para quem esperava encontrar ouro e pedras preciosas brotando à flor da terra, madeira era muito pouco. As viagens para as Índias continuavam a ser mais lucrativas. Elas resultavam em coisas sofisticadas, como sedas, tapeçarias, objetos talhados e também as tão apreciadas especiarias, cravo, canela, pimenta, etc. Coisas que não havia na Europa e que depois que começaram a ser consumidas no mundo ocidental, viraram itens indispensáveis à mesa. Apesar de o Brasil não ser o que os portugueses procuravam, valia alguma coisa e, portanto, era preciso pensar em alguma maneira de proteger o seu, página 21, tá? O seu imenso território da cobiça de outros países. Foi assim que o rei de Portugal resolveu adotar um sistema para garantir a ocupação, chamado de capitanias hereditárias. Olha só, essa nós estudamos, né? As capitanias hereditárias nós estudamos na última aula, que foi o quê? Os portugueses, eles conquistaram, chegaram aqui no Brasil, viram que não tinha riquezas à flor da terra, assim, né? Que eles falaram aqui do texto, né? Não tinha ouro para tudo quanto é lugar, né? Eles iam ter que, né, procurar ali, eles iam ter que pesquisar, ver o que tinha de rico aqui nesse país. E para isso ele precisava do quê? De pessoas. Só que eles eram em poucos. Então o que eles fizeram? Eles chamaram alguns comerciantes ricos portugueses, lá de Portugal mesmo, para morar aqui e deram pedaços de terra para eles. E essas terras foram chamadas de capitanias hereditárias, tá? Mesma coisa, crianças, ó. Vocês estão aí na casa de vocês, tá? Aí eu chego e falo assim, olha, eu achei uma terra ali, né? Acabou de ser descoberta, ninguém sabe que tá lá, tá? Só que eu não vou poder ficar lá plantando nada, tudo. Então assim, vai lá pra mim e fica cuidando pra mim, tá? E o que você conseguir de riqueza de lá, a gente divide. Foi isso que os portugueses fizeram com o Brasil. Eles queriam explorar as riquezas, fazer plantações, né? Fazer lavoura, tudo. Mas eles precisavam de pessoas. Então, chamaram esses portugueses aqui para cuidar, tá? Bem, plantar cana, construir engenhos e produzir açúcar foi o primeiro esforço de progresso implementado no Brasil depois do descobrimento. Como a mão de obra, os colonizadores tentaram se valer do trabalho dos índios, escravizando-os, mas os nativos não estavam acostumados nem gostaram do trabalho agrícola. Ainda por cima naquelas condições, rebelavam-se e, como conheciam melhor a terra do que os portugueses, escapavam facilmente. Então, olha aqui quem que os portugueses tentaram escravizar no início. Sim, os índios. Só que os índios, eles não gostaram nada de ser escravizados, não gostavam do trabalho agrícola e como eles conheciam, essa era a diferença, tá, crianças, entre os índios e depois os africanos que vieram. Os africanos, eles chegaram aqui, eles não faziam ideia de onde eles estavam. Agora os índios não, os índios já estavam aqui há anos.
Eles conheciam muito bem esse território, então eles escapavam. Portugal já tinha muita experiência com o uso da mão de obra de africanos escravizados na lavoura de outras de suas colônias e resolveu trazê-los para Pernambuco e Bahia. O sucesso dessas duas capitanias inspirou outros donatários e depois, tanto em São Vicente quanto no Rio de Janeiro, os engenhos começaram a se espalhar e se desenvolver. No Rio de Janeiro, aliás, existem bairros que até hoje guardam nos nomes a lembrança desse tempo. Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha e Realengo, que é a abreviatura de Real Engenho. Esses engenhos, crianças, eram de cana-de-açúcar. Eram plantações, né, lavouras imensas de cana-de-açúcar, eles chamavam de engenho. Vamos para a página agora 22, tá? Vamos lá. O que a autora quis dizer com descobrir não é conquistar? O que ela quis dizer? Né? A autora do texto, quem escreveu? Porque apenas descobrir não é o suficiente. A terra precisa ser ocupada para produzir riquezas. Exatamente, não adiantava nada os portugueses passarem por aqui e falar, legal, essa terra é minha agora. Mas e aí? Quem que vai ficar lá para produzir as riquezas, para explorar as riquezas, né? B. A que período da história do Brasil o texto se refere? Se necessário, reveja a linha do tempo da história do Brasil. Foi no período colonial, tá? Foi no período colonial. C. Quem administrava o território nesse período? Quem administrava, criança, era o rei Dom João III, tá? Ele que era o rei que administrava aqui o território, um rei português, claro, né? D. Explique o que foram as capitanias hereditárias. Esse sistema deu certo? Por quê? Bem, as capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil pertencente a Portugal foi dividido em faixas de terras e concedida aos nobres de confiança do rei Dom João III. Então, assim, exatamente o que a gente estava estudando na aula passada, crianças, tá? O território brasileiro, ele foi dividido, tá? E essas divisões de terra foram dadas a pessoas ricas, comerciantes ricos, nobres, ricos portugueses da confiança do rei, ok? Isso é capitanias hereditárias. E qual era a mão de obra utilizada na lavoura de cana? Como nós vimos, né? O trabalho indígena na colônia foi a primeira tentativa de escravizar os índios para que trabalhassem de forma intensiva nas lavouras de cana-de-açúcar. Mas eles não aceitavam as condições de trabalho forçado. E como conheciam melhor as terras, conseguiam fugir. Isso mesmo. Então, primeiramente, eles tentaram escravizar os índios, né? E não deu certo, porque os índios conheciam bem essas terras aqui e escapavam. Mato adentro, quem conseguia pegar? Ninguém conseguia pegar, né? E aí que, como eles já utilizavam a mão de obra africana em outras colônias, ou seja, em outras terras conquistadas, né? Eles começaram a trazer também os escravos, né? Infelizmente, o nosso país ele tem esse passado realmente de escravidão. Realmente muito triste. Bem, crianças, a aula de hoje termina por aqui, tá? Agora é só fotografar a sua atividade, enviar a foto para a professora. Qualquer dúvida, pode nos procurar, nós estamos à disposição, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Tchau, tchau, até a próxima aula.